Salve, meus amigos gestores e gestoras de frotas! Como é que vocês estão, gente? Hoje nós vamos trazer aqui um episódio muito especial para falar de um tema que tem sido muito abordado. Aqui quem vos fala novamente é o Vitor, produtor de conteúdo lá do Instituto Parar. Muitos têm falado sobre descarbonização das frotas, carros elétricos, como os motores de combustão vão deixar de ser o modus operandi da indústria e, consequentemente, da gestão de frotas. Mas quais as implicações que essas mudanças podem trazer, né? A gente vai ter infraestrutura de carregamento para suprir uma demanda energética completamente nova. É seguro dizer que as fontes de energia novas que vão aí para cobrir essa demanda, elas vão ser renováveis? A autonomia dos veículos vai ser um problema que a gente vai se esquecer nos próximos anos? Enfim. A Veloy, unidade de mobilidade da Alelo, é mais uma apoiadora da educação e otimização na vida dos gestores de frotas e, por isso, nos apoia nessa edição do podcast. Se quiser conhecer mais, acesse veloy.com.br. A gente quer discutir isso aqui hoje porque muitos têm falado nesse assunto, um tema muito relevante para a gestão de frotas e para todo o meio automotivo em geral, mas a nossa intenção aqui não é atacar esse tipo de iniciativa, não é cutucar a ferida, mas é justamente complexificar esse debate mais a fundo, entender quais que são as implicações que uma eletrificação de forma geral pode trazer para a gente. Lembrando sempre que o Instituto Parar é um canal de debate e todas as opiniões aqui precisam ser ouvidas, tanto de quem é entusiasta da questão, quanto de quem tem uma perspectiva um pouco mais crítica. E para tratar desse tema aqui comigo hoje, está aqui o Leandro Alves. Seja muito bem-vindo, Leandro. Olá, Victor. Obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite à sua audiência, né? Porque a gente não sabe quando eles vão estar assistindo a gente. Então, eu agradeço o convite e estou à disposição para a gente abordar esses e outros temas aqui. Muito que bem, Leandro. Cara, conta um pouco pra gente da sua atuação, conta um pouco pra gente do seu trabalho lá na Autodata, como que tem sido. Se apresenta pra gente, cara. Tá bom. Bom, atualmente eu sou diretor-geral da Autodata, já há uns bons anos, desde 2017 eu tô nessa posição. Eu comecei no jornalismo, na verdade, vou voltar um pouquinho. Antes de eu ser jornalista, eu fiz engenharia na FEI. E eu acho que todo mundo sabe, né, que a FEI é uma faculdade fácil de entrar, mas difícil de sair. E foi o que aconteceu comigo. Eu acabei não me formando em engenharia, meu sonho era ser engenheiro, e por uma situação da vida acabei fazendo jornalismo e eu acho que eu me encontrei muito nessa profissão. E também, tudo é muito sorte nessa vida. Quando eu estava me formando, o Joel Leite, que é um grande jornalista do setor automotivo, né, acabou me convidando para trabalhar na Autoinforme. Então eu comecei minha carreira no jornalismo automotivo lá em 1997, trabalhando na Rádio Eldorado com o Joel, aprendendo muito sobre mercado. Depois eu acabei indo para a revista Oficina Mecânica, do saudoso Josias Silveira, também, que é um grande jornalista e que por muitos anos contribuiu muito para o setor automotivo, tanto de 2 rodas quanto de 4 rodas. E em 2004 eu acabei indo para a Autodata como repórter, pela primeira vez na Autodata como repórter, para cobrir economia e negócios. De lá, em 2008, eu fui chamado para trabalhar na Ford. Fiquei lá 6 anos como coordenador de imprensa na Ford. Então participei de muitos lançamentos, trabalhei especificamente na área de caminhões. Eu era coordenador da área de caminhões e da Troller. Então, os lançamentos dos caminhões da Ford, o Extra Pesado, por exemplo, que foi um caminhão inédito, eu tive o prazer de trabalhar com esses produtos. Depois disso, eu acabei trabalhando com a Scania, numa agência, trabalhei com a Volvo Cars, e aí, em 2017, eu fui convidado para assumir a direção da Autodata até os dias de hoje, né? Então, eu acredito que eu sou muito contente com toda essa trajetória, porque eu tive a oportunidade de aprender um pouco de quase tudo. Mercado, a rebimboca da parafuseta, como a gente falava na oficina mecânica, economia e negócios, depois o outro lado do balcão, o lado corporativo, a visão mesmo interna de uma multinacional e das grandes empresas do setor automotivo. E agora eu tento aplicar tudo isso para que os nossos leitores de Autodata tenham a melhor informação. Todo mundo acha que todo mundo tem uma imagem do jornalista, né, de que é muito fácil ser jornalista, é muito fácil dar opinião.
mas na verdade não é bem assim. As minhas olheiras aqui, vocês devem estar vendo, elas dizem muito, porque a gente tem que estudar bastante. Não é só ler, é estudar e produzir conteúdo com credibilidade, com informação importante, informação precisa, é algo muito, muito difícil. E a gente erra bastante também. Nosso objetivo é tentar transmitir uma informação e acabar não errando. Então, o nosso dia a dia é muito atribulado, mas no final do dia a gente fica muito feliz, porque acho que a gente consegue cumprir a nossa missão. Ah, sim, claro. E assim como você falou, esse também é um meio automotivo para mim, é relativamente novo e é atrás da revimboca da parafuseta mesmo, né? A gente precisa ter um mínimo ali de concretude ali do que a gente está falando. E é um tema, assim, complexo, né? Você tem que saber se comunicar e você tem que saber muitas questões técnicas também, né? Então, realmente é muito complexo. Exatamente. Na verdade, as questões técnicas são importantes, muito importantes, porque é o produto final, né, que acaba chegando até o consumidor. Mas hoje em dia eu procuro mais me especializar em como são tomadas as decisões, ou seja, as estratégias, as tendências de mercado, o que o mundo automotivo, e não só o mundo automotivo, o mundo do mercado financeiro, que alimenta o setor automotivo para que ele consiga sobreviver e enfrentar todos os seus desafios, a área da política, que é importantíssimo para que as coisas evoluam, né? Por exemplo, a gente acho que vai falar aqui sobre mobilidade, a política de Estado, não só do Brasil, mas do mundo todo, é muito importante para que as empresas possam dar continuidade em suas estratégias. Então, esse hoje é mais o meu foco de atuação. Certo, muito que bem. Leandro, eu chamei você para conversar aqui por uma questão, cara. Quem acompanha aí a nossa Parar Insights, a nossa newsletter mensal, já com certeza viu coisa da Autodata lá, já com certeza viu coisa da coluna do Leandro Alves também lá no All Carros, e me chamou muito a atenção um posicionamento que você tem, que eu sentia muita falta, assim, em alguns players da indústria, um pessoal, assim, que também é formador de opinião nessa questão no ramo automotivo, que era uma perspectiva mais profunda e, né, por deveras mais crítica também, mais que complexificava mais essa questão da eletrificação. Então eu queria abrir a nossa conversa de hoje perguntando o seguinte: como que você enxerga hoje a tendência de eletrificação de carros, principalmente, se for possível, do ponto de vista corporativo, né, das empresas que têm lá 200, 300 carros no pátio? Como que você enxerga hoje essa tendência? Você acha que talvez ainda falta um pouco de integridade, falta um pouco de solidez nas propostas que a gente tem observado por aí? Na verdade, Victor, eu acho que falta uma mudança de mentalidade para encarar esse desafio. O aquecimento global, promovido pelos gases de efeito estufa, não é uma falácia, ou seja, uma invenção, algo que não existe. E também não é uma oportunidade de negócios. Trata-se de uma ameaça global que vai atingir a todos nós. Nós podemos falar de coisas que estão acontecendo neste momento, que são os eventos extremos. Olha o que está chovendo, gente. Olha quantas pessoas morreram. Isso não é uma coisa ocasional, né? Se você pegar os exemplos dos eventos extremos no mundo todo, eles não estão acontecendo de forma isolada ou é uma coisa que acontece esse ano e o ano que vem, não. Eles estão conectados, está tudo conectado. A gente tem que encarar dessa forma, portanto, discutir qual será a melhor matriz energética, qual a solução tecnológica, como serão os caminhões do futuro, não deveria, na minha opinião, ser o foco das abordagens a esse tema. Deveríamos ser mais honestos conosco, com todos, e discutir formas para eliminar os gases da atmosfera. Aliás, você citou minha coluna, né? Na verdade, é a coluna da Autodata que eu acabo assumindo e escrevendo lá no UOL, porque também é bom deixar claro e explicar para as pessoas, ninguém faz nada sozinho, a gente trabalha em equipe e é uma equipe muito boa que me ajuda a produzir aqueles textos e todos eles também estão reproduzidos lá no nosso site da Autodata. Mas eu já escrevi sobre isso. Não adianta o Brasil ter a sua frota totalmente limpa de emissões, ou a China, que é responsável por 30% de todas as emissões globais, de um dia para o outro eliminar todo o CO2 que despeja no ar. Não adianta, porque na atmosfera não tem fronteiras. Então,
enquanto todos não abordarem o problema como uma ameaça a todos os habitantes desse planeta, o problema não vai ser resolvido. Mas você não acha que o setor frutista, ou pelo menos a indústria automotiva, tomando essa frente, digamos assim, não é uma forma deles poderem encarar o desafio ao que é cabível para eles? Ou você acha que falta integração com outras indústrias, com governos? Qual que é a sua visão sobre isso? Não, falando sobre o problema global, realmente falta, como eu disse, serem mais honestos e a partir do momento que você encara isso com honestidade, você integrar todos esses atores que você está dizendo. Realmente, a governança global precisava tomar frente disso. Uma governança empresarial global deveria ser responsável por promover políticas ou promover tecnologias ou incentivar tecnologias. Eu acho que todo mundo precisava se envolver em todas as regiões do planeta. Mas, individualmente, a gente pode fazer muitas coisas. Empresários e pessoas físicas. Se eles tomarem para si a responsabilidade de contribuir com o planeta, já é grande coisa. Por exemplo, eu vou citar um exemplo para você, Victor. A compensação das emissões é algo que pode ser feito agora, já, hoje. Eu faço isso já há 3 anos. Todos os veículos que eu avalio, eu sou um dos jurados do Prêmio Carro do Ano da revista Auto Sport, já há 3 anos. Então, eu tenho que dirigir os carros que são os finalistas para poder participar da votação. E, assim, eu não vou dar uma voltinha no quarteirão. Quando eu pego um carro desse, eu ando 1.000 quilômetros pelo menos. Então, o que eu faço? Eu marco a quilometragem rodada, o combustível que eu utilizei e qual é o motor daquele modelo que eu estou andando, ponho numa tabela e no fim do ano eu envio para um parceiro que faz as compensações das emissões. Então, no ano passado, por exemplo, eu rodei 18.000 quilômetros, plantei 10 árvores e paguei R$200 do meu bolso para esse serviço ambiental. E é um serviço ambiental que não é só plantar árvore, mas é escolher o melhor local, por exemplo, o topo de morro na Serra da Mantiqueira, onde está tudo depenado lá. Então, essa empresa, esse meu parceiro, escolhe esse local, escolhe a muda da Mata Atlântica, que é da região, vai lá, planta a muda e depois ela ainda faz a manutenção para que essa muda se transforme numa árvore e ela cumpra o serviço pelo qual eu contratei essa árvore, que é absorver o CO2 da atmosfera. Você já imaginou o impacto de uma atitude dessa numa transportadora com centenas ou milhares de caminhões? Aí eu volto ao meu papel de jornalista e eu pergunto, como que os empresários calculam uma iniciativa dessa? É gasto ou é investimento? Entendi. É engraçado porque essa árvore que você contratou, ela vai ter um contrato vitalício com você, né? Eles não vão pegar uma hora, não, vamos cortar agora. Leandro pagou só até dezembro. Ela vai estar lá por anos, ela vai estar ajudando não só no serviço que ela foi contratada, que é captar o CO2 da atmosfera, mas ela vai evitar essas enchentes, esses deslizamentos que a gente viu em Petrópolis. Então, o benefício é muito maior. É por isso que eu faço essa provocação, porque os empresários, os frotistas, até a pessoa individual mesmo, o CPF, uma pessoa normal, ela não consegue enxergar esses benefícios. Pô, eu vou pagar para uma empresa plantar uma árvore para mim? Pô, não faz sentido. Mas na hora que tem deslizamento, se tivesse a árvore lá no topo do morro em Petrópolis, não tinha deslizamento, porque ela ia absorver toda aquela tromba da água, aquela quantidade enorme de água e não ia causar um dano como aquele. Estou pegando isso como exemplo, mas existem vários exemplos aí. E se todos fizessem uma coisa dessa, eu acho que a gente não estaria discutindo aqui o problema das emissões. Então você acha que além da eletrificação, a gente tem outras alternativas hoje, outros horizontes para a gente ter uma iniciativa sustentável? É isso que você quer dizer? Sem dúvida, sem dúvida. Eu estou dando um exemplo imediato, que pode ser aplicado agora, mas eu também acho que o Brasil tem uma natural liderança nessa transformação da matriz energética do transporte. Porque nós temos de tudo aqui. Olha,
Eu falei para você, né? Eu comecei em 1997. Desde 97 já existia o pró-álcool, já existia o carro a álcool, já existia a intenção de ter o álcool de segunda geração do bagaço de cana. Eu já ganhei prêmio de jornalismo falando sobre biodiesel na época, eu acho que em 2006, se eu não me engano, quando tinha a Agropalma, tinha várias empresas produzindo biodiesel. Inclusive, a matéria que eu escrevi mostrava que o Cerrado era o lugar onde tinha o maior potencial de produção de biodiesel, porque o piqui, por exemplo, ou outras oleaginosas que só acontecem no Cerrado, poderiam ter uma produção enorme de biodiesel. A mamona no Nordeste, nós temos tudo. E o que aconteceu de lá para cá? Até agora, pouco. Então, é por isso que eu acho que falta um pouco mais de iniciativa dos empresários, dos políticos. Políticos devem ser cobrados por isso. Olha, é uma política de Estado, não é uma política de governo, que eu acho particularmente que nós não temos que ter mais refino de petróleo no Brasil. Como assim? Nós temos um monte de petróleo lá na Baía do Pré-Sal, a gente deveria ser uma política de Estado, né? Que não tivesse corrupção, que nós falamos muito sobre isso, não tivesse corrupção e tivesse investimento em refino para que a gente poderia ter hoje combustível vendido em real e não em dólar. Então, falta muita coisa de iniciativas empresariais, como eu disse, políticas e individuais. Eu acho que se todo mundo começar a plantar árvore, alguém lá no mundo político tem alguém fazendo alguma coisa, vamos nessa também? E as coisas vão acontecendo. Eu acho que é muita descrença dos empresários, dos empreendedores, de todo mundo, em que é possível mudar as coisas que estão acontecendo agora sendo honestos e com iniciativas individuais. Eu acredito muito nisso, Victor. E o próprio mercado tende a reagir nisso também, né? A gente sabe que tem empresas e setores e departamentos e mais departamentos de pessoas que estão todos os dias captando dados sobre comportamento, sobre consumo. Se essa iniciativa, eu sei que a iniciativa própria, né, individual por si só, ela às vezes sustenta um peso muito grande, assim, muito maior do que ela deveria, na verdade. Mas se existe esse movimento, né, por parte de nós, enquanto pessoas, enquanto consumidores, esse movimento tende a deslanchar também, né? O mercado tende a responder isso de alguma forma. Mas você comentou um negócio aqui muito interessante sobre essa questão do petróleo que poderia estar hoje em real no lugar de estar no dólar. E eu acho que isso já encaminha a nossa conversa aqui para um outro ponto, que é o seguinte: a gente vê hoje, todo dia, em todo portal de indústria automotiva, já faz um tempo, a gente continua vendo uma constante. Falta de insumo, falando principalmente aí de semicondutor, que não é exatamente o insumo, mas alta no preço de combustível, e a gente já nem... Você vai fazer o cálculo da porcentagem que era em relação ao ano tal, você tem que fazer uma fórmula enorme, porque já teve 30 altas e, enfim... a gente vê questão também relacionada à infraestrutura de bateria, quando se fala em autonomia de veículo, eletrificação, enfim. A gente vê um cenário muito complexo, assim, sabe? A gente vê muitas variáveis, muitas constantes que não são exatamente constantes, às vezes assim, a gente fica meio perdido, cara. Eu fico imaginando pessoas assim que tem ali tomar uma decisão muito grande ali para 1.500 carros, assim, o que o cara faz em relação a isso? Acho que deve ser um desafio muito grande. Como que você vê hoje, tendo em conta todo esse cenário, assim, o desafio da mobilidade urbana? Assim? Você acha que... você acha que é a demanda maior que a gente tem? Como que a gente resolve isso? O que é a sua visão quanto uma pessoa que vai a fundo nesse tema? Victor, essa é a razão da gente acordar todo dia de manhã e produzir conteúdo lá em Autodata. É tentar realmente, a cada dia... colocar um tijolinho ali e tentar fazer valer o nosso lema, que é transformar a informação em conhecimento. A sua questão é muito complexa, né? Tem várias coisas aí que a gente poderia ficar falando o dia inteiro aqui, como, por exemplo, o etanol. Eu já falei um pouquinho sobre o etanol, mas eu acho que o etanol é uma saída para o Brasil sensacional, porque nós podemos chegar
eu acho que, né, você falou aí, tem muita gente falando sobre isso, mas nós podemos chegar à célula de combustível a etanol, que seria a matriz energética perfeita. Por exemplo, eu tive em 2019, que essa pandemia a gente nem lembra, mas em 2019 eu tive na Suécia, num evento que a Volvo me convidou, para mostrarem os caminhões que eles iriam lançar na Europa, né, de caminhão urbano elétrico. Por quê? Porque você faz o circuito na cidade durante o dia todo, para na garagem, põe na tomada, beleza. Depois a gente discute se o que está saindo da tomada é uma energia feita de carvão ou é uma energia eólica ou solar. Mas essa é uma solução para mobilidade limpa no centro urbano. Agora, a longo percurso é célula de combustível, né? E eles também ainda estão um pouco inseguros, isso lá atrás, de como isso se daria. Porque a célula de combustível, você tem duas formas de fazer. Uma é você colocar o reformador, que é o sistema que vai transformar qualquer combustível em hidrogênio e água, né? E isso vai ser transformado em eletricidade depois para o motor elétrico que está lá na roda. Você pode colocar esse reformador dentro do veículo, ou você pode colocar esse reformador nos postos de gasolina que já existem. Aliás, a Nissan, ela está desenvolvendo um carro a célula de combustível a etanol, e o grande desafio dela, né, já foi mostrado aqui, eu já dirigi esse carro, inclusive, também lá em 2019. O grande desafio é trabalhar nesse reformador. É um problema muito grande de engenharia. Eu não sou capaz, eu não tenho conhecimento para explicar sobre isso. Mas eu tô trazendo essa questão porque transporte de longa distância vai ser a célula de combustível. E caso, por exemplo, uma política de Estado, uma definição de empresas, vamos imaginar aqui, vamos ser otimistas e imaginar que o Brasil tenha a tecnologia, eu acho que já está chegando perto, da célula de combustível a etanol, e a gente coloque o reformador em todos os postos do Brasil. Pronto, acabou o problema, gente. A gente não precisa ter um caminhão com reformador, ou um carro, ou uma van, um caminhão leve, ou uma picape. Você pode imaginar isso. Não precisa, porque o posto de gasolina já está aí. É só você colocar uma bomba, que chama reformador, uma bomba diferente, que capta o etanol que já está ali no tanque do posto de gasolina, transforma aquilo em hidrogênio e joga no caminhão ou no veículo. Nós já temos um caminho, uma rota para isso. Mas, de novo, Victor, eu sou muito cético com relação a uma coisa dessa acontecer, porque já estou há 20 e tantos anos vendo muitas iniciativas muito boas aparecerem e elas não terem continuidade, acabarem morrendo. É muito triste você ser um observador de coisas tão legais que o Brasil tem capacidade de fazer não acontecerem. Essa é uma delas. Agora, eu peguei desses sistemas que você colocou, né? Etanol, a eletrificação, o desafio da mobilidade. Eu acho que essas são questões conjunturais de curto prazo. Em algum momento a gente vai ver uma solução. Agora, quando você me pergunta sobre o desafio da mobilidade, e a gente leva essa conversa para o segmento de transporte, eu acho que eu não posso deixar de abordar alguns gargalos decisivos para esse negócio. Coisas que estão acontecendo agora e que vão ter um impacto muito grande daqui para frente. Como, por exemplo, a falta de motorista. É um problema global esse, né? Hoje a gente está vendo que tem país que está importando motorista de caminhão para poder realizar o transporte. Então, o empresário que trabalha com um horizonte de algumas décadas no seu negócio não pode deixar de olhar para os sistemas autônomos. Eles serão a solução para a falta de motorista. Mas, assim como a eletrificação, o sistema autônomo necessita de uma enorme infraestrutura para funcionar e ser, de fato, uma ferramenta eficiente. Por exemplo, a estrada. É preciso transformar as rodovias em rodovias inteligentes. Claro, aqui no Brasil o asfalto liso é a prioridade, gente. A gente precisa ter uma rodovia de boa qualidade. Uma coisa de cada vez. Agora, já está na hora de a gente pensar como fazer essa transição. Quem deve fazer a transição? Quem deve estimular uma transição para veículos autônomos?
essas perguntas que eu acho que os empresários precisam fazer e levar essas coisas para quem é representante do nosso país, para que sejam criadas políticas de Estado que promovam essa evolução. Depois vem o sistema em si. A gente precisa levar o tema para frente e cobrar. Eu estou colocando os empresários aqui como um exemplo, mas eu acho que isso vale para toda a sociedade. Eu quero dirigir. Eu falei para você, eu estou morando no interior e eu sempre vou para São Paulo. Eu pego a Castelo Branco. Pô, sensacional Castelo Branco. Tudo bem, eu pago R$65 de pedágio, mas é uma estrada que me traz segurança. Se acontece alguma coisa de quilômetro em quilômetro, tem um telefone. Isso deveria acontecer, deveria ter Castelo Branco, Bandeirantes, até Dutra, no país inteiro, já que nós temos uma vocação rodoviária. O Brasil é transportado pela rodovia. Por que isso não acontece? Os empresários que devem levar para os políticos e falar, olha, é o seguinte, não é porque é sua gestão não, amigão. É porque depois da sua gestão vem a próxima e eu vou continuar aqui. Você vai sair, mas eu vou continuar aqui. Eu preciso que essa estrada continue sendo boa nos próximos 20 anos. É isso que falta. Né? E eu tô fazendo essa cobrança porque, assim como o asfalto liso que eu falei, a discussão dos veículos autônomos precisa ser colocada já. São muitos benefícios e eu acho que esse realmente é um tema que vai mobilizar os empresários, porque daqui a pouco não vai ter mais motorista para dirigir caminhão. E aí, como é que vai fazer? Uhum. É uma demanda, acho que é uma dor de mercado mais apertado, assim, digamos, né? Eu acho interessante que tudo que você falou aqui dialoga com vários outros convidados que a gente já teve aqui. O Ricardo Bacelar esteve aqui com a gente há pouco tempo também, falou que, inclusive, era num dia que antes do podcast começar, ele falou que ele tinha sentado com você algumas horas antes para discutir eventos, enfim. O Bacelar é um grande parceiro, viu? Sim, estamos trabalhando juntos agora, inclusive, numa pesquisa para o setor de veículos comerciais. Então, a gente troca ideia direto. Manda um abraço, Bacelar, você vai ver isso aí. Abraço, Bacelar. Falamos daqui a pouco. Da SAE Brasil, que inclusive teve um dedinho do Instituto Pará lá também. A gente também, sem dúvida, com a nossa diretoria também participou. E, inclusive, quando ele falou que ele tinha dado uma entrevista em 2017, se eu não me engano, acho que fazia mais tempo, não, em 2017, e que ele tinha falado para um assessor, um jornalista internacional sobre a questão do etanol, e ele ficou bem descrente, assim, falando, nossa, mas etanol é tudo isso mesmo? Ele falou, sim, é tudo isso mesmo. Ou também o Alejandro Furas, a Latine Cap, que já esteve aqui com a gente, ele sempre ressaltou isso, ele fala, a iniciativa privada, a demanda de mercado precisa fazer ele chama de push, né? Precisa fazer essa pressão nos setores governamentais e afins, porque assim, essa mudança não vai acontecer por boa vontade das pessoas. Ninguém vai acordar um dia que quiser a gente fosse assim, né? No gabinete lá, fosse assim, vamos mudar a mobilidade urbana. Mas é legal, cara. Hoje, por exemplo, o Bacelar que me ensinou isso, né? Você tá falando, desculpa te cortar, Victor, não, mas tudo bem, eu acho que tá super conectada essa sua fala. O Bacelar é que me ensinou isso, na verdade, né? Hoje, a estratégia das empresas é o que ele chama em inglês de consumer-centric, ou seja, o consumidor está no centro da estratégia. Então, se para as empresas o consumidor está no centro da estratégia, por que o consumidor, e aí vale todo mundo, não usa essa prerrogativa para melhorar os serviços e os produtos que ele consome? A lógica é mais ou menos essa. Se o transportador precisa de estrada boa, com quem que ele precisa falar para a estrada ficar boa? Se é necessário investimento em novas tecnologias, como que os governos, o Estado e as empresas podem trabalhar juntos para que isso venha para o Brasil? É o caso do etanol, né? Que você colocou aí, o Bacelar falou com um jornalista internacional, o cara não tem a menor ideia. Nós não temos a menor ideia aqui no Brasil. E muita gente põe etanol no seu tanque do seu carro todos os dias. E não faz ideia do potencial que isso é. Como que se incentiva a indústria da produção da energia? Eu acho que a gente tem que discutir antes de produtos, né? Para que as coisas sejam feitas de uma sequência correta, é discutir o modal energético do país. E nós temos muita vantagem. Todo mundo canta vantagem, né? Olha, nossa matriz é hidrelétrica, é energia limpa.
A água está acabando, gente. Se não tiver a árvore que eu não plantei, que ninguém plantou lá, não tem água. E aí o sistema elétrico, que faz parte da nossa matriz energética, não vai fazer sentido mais. Isso já está acontecendo. Energia solar, energia eólica, que são ótimas alternativas. Vamos incentivar. Você sabe que tinha uma fábrica de pá, daqueles cataventos lá que ficam no Nordeste, acho que em Indaiatuba, no interior de São Paulo, aqui no interior de São Paulo, não tem mais? Por que o Brasil, que tem sol em 8 mil quilômetros de costa, não tem uma fábrica de placas solares? Ninguém pergunta sobre isso. Por que, como eu já falei anteriormente, por que nós não levamos para o governo uma necessidade? Precisamos de refino de petróleo aqui, porque nós precisamos de diesel. Hoje está se falando do HVO, biogás, né? Tem caminhão com biogás agora, com biometano. Biometano você pode fazer em qualquer fazenda, se você tiver um equipamento correto, com a sua criação de porco, você faz biometano. Olha só as oportunidades que nós temos. E o que nós fazemos com elas? É essa provocação que eu tento colocar isso no meu dia a dia. Quando eu falo com os executivos, presidente de montadora, tudo isso que eu estou falando aqui, eu tento colocar na medida do possível, né, para que as coisas avancem. Esse é o nosso papel de comunicador também, é levar algumas provocações para tentar mudar um pouco esse paradigma. Porque os executivos, eles parecem que olham só para a planilha de custos e faturamento e lucratividade. Eles não estão olhando para todas essas coisas que nós estamos falando aqui. Isso aí para eles é mais oportunidade de negócio do que necessidade. Aí, se você quiser, a gente pode até começar a falar sobre ESG. Todo mundo está falando de ESG, né? Nossa, agora todo mundo virou bonzinho. Mas o que é o ESG? O ESG é uma ferramenta de mercado financeiro. Ela não é a solução. Ela é simplesmente uma oportunidade de negócios. Que é muito boa, porque está fazendo mudar a mentalidade dos tomadores de decisão, dos presidentes, que estão indo no mercado financeiro buscar dinheiro para injetar nos seus negócios mais baratos. O que eu tenho que fazer para ter uma taxa de juros menor? Seguinte, tem uns critérios aqui de meio ambiente, social e de governança que você tem que cumprir. Vamos fazer. Vamos fazer, o dinheiro está mais barato. Então, é isso que está motivando o ESG. Não vamos ser ingênuos, pessoal. Não vamos ser ingênuos. O ESG não é a solução. E eu vou dizer para você, já existe na Europa, principalmente, empresas questionando o mecanismo ESG. Por quê? Porque é necessário fazer um investimento muito grande para você atingir as metas de meio ambiente, para você atingir as metas sociais, as metas de governança. Não pode mais dar presentinho. Eu acho que todo mundo aqui que trabalha no setor automotivo, no fim do ano, o seu cliente ou o seu fornecedor te manda um presente de fim do ano, de fim de ano. Não pode. Isso aí é governança. Tem que mudar. Eu estou dando um exemplo bobo aqui, mas é necessário um investimento muito grande para fazer essa transformação. E agora, depois de um tempo já que o ESG, pelo menos na Europa, já está acontecendo de forma mais contundente, na hora que você põe na ponta do lápis, o benefício que você teve de captar um investimento com uma taxa menor, não está valendo mais, porque você tem que gastar todo esse desconto, né? Esse desconto que você teve para poder atingir os KPIs. Então, é bom porque muda a mentalidade. Mas, no fim do dia, a gente sabe que o negócio é resultado. E é isso que precisa mudar. Precisa ser, além do resultado, é lógico que todas as empresas precisam de resultado. Mas, além de resultado, as empresas precisam e podem fazer muito mais. E essa questão ela é realmente muito controversa. Eu vejo, por exemplo, que a própria Bolsa Brasileira, a B3, ela já tinha um indicador, um acompanhamento de indicador de sustentabilidade dos investimentos que eu imagino que o pessoal que fazia isso, quando chegou os indicadores de ESG, eles ficaram um pouco frustrados, assim, falaram, poxa, mas a gente já fazia isso, só que vocês inventaram um nome novo agora.
Nosso trabalho ficou por isso mesmo, mas enfim. A gente passou por tanta coisa aqui hoje. Olha que você estava falando da questão, né, que o Brasil ele tem uma tendência rodoviária. Eu estava pensando, nossa, se a gente fosse discutir, por exemplo, malha ferroviária aqui, potencialidade disso também, a gente ficava mais 2, 3 horas aqui falando só disso. Então, vou te falar, eu tô aqui do lado da malha Noroeste, né? Todo mundo deve conhecer o Noroeste, que começa em Bauru, Trem da Morte. Aqui mesmo na cidade que eu tô, que é em Avaré, essa malha passava. Eu vou andar de bicicleta em cima dos trilhos, que tá de mato até o meu ombro aqui, assim, ó. Abandonado. Puta de um ativo que poderia facilitar pra caramba o transporte, né? E não iria acabar com o transporte rodoviário, porque do vagão de trem é preciso botar no caminhão para levar até o outro lugar ali, né? A hidrovia Tietê-Paraná, que é aqui em Jaú, aqui do lado também, né? Em Barra Bonita, estava paralisada porque não tinha água. Olha só se a gente pudesse explorar isso melhor, se os empresários cobrassem que esses sistemas não parassem de funcionar como estão parados, no caso da ferrovia, sucateados, no caso da hidrovia, o problema é o volume de água do rio, que acontece por quê? Porque não tem árvore, porque não tem essa troca que acaba caindo a água ali e tendo um volume de água suficiente para as chatas e as chalanas, enfim, todos os barcos se movimentarem. Então, tudo... Quando falam pra gente, o que eu converso muito com gente, com gringo, né? Com executivos de fora do Brasil, da América Latina, todos, 100%, falam, eu não acredito que vocês não conseguem ser o país que vocês têm potencial para ser. É impressionante. E sabe por que eles falam isso? Porque nós temos um mercado consumidor enorme. A gente tem capacidade de ser o sexto país do mundo em consumo. Porque temos daqui mais de 240 milhões de brasileiros. É um mercado que não dá para desprezar. O problema é que nós mesmos não fazemos a nossa lição de casa. Assim, falando sobre tudo isso que a gente já conversou aqui. Falta mais seriedade. Falta mais o Brasil entender que nós precisamos de políticas de Estado e não políticas de governo. A gente fica discutindo qual candidato, quem vai ajudar, quem vai salvar o Brasil. Não é um. Daqui 4 anos tem de novo. O Brasil continua, independente de quem está no poder. Nós temos que fazer valer, e isso para quem vota no candidato e para quem não vota, é fazer valer a continuidade das estratégias. É o que falta para o nosso país. Olha, realmente, assim, não podia concordar mais com tudo isso que você falou. Eu acho que a gente, meios é o que não falta, né? A gente tem aí a opção de sobra. E é realmente, assim, preocupante, né? Que a gente tenha toda essa potencialidade e isso fica muito aquém do que poderia ser. Mas, Leandro, para a gente fechar aqui, então, a nossa conversa de hoje, a gente já teve aqui conteúdo para mais de metro, mas eu queria saber, assim, a gente sempre gosta de trazer de uma forma um pouco mais objetiva aqui para o gestor que escuta a gente. Às vezes a gente explora N cenários, às vezes acaba ficando um pouco... como é que fala? Um pouco abstrato, assim, né? O que isso pode ser, como que isso pode ser aproveitado ali no dia a dia dele. Mas para um profissional frotista, o que seria então o seu conselho mais direto e objetivo para aquele que quer fazer talvez uma meta de emissão zero, ou talvez alguma outra ação, alguma outra política, né? Tomando como base tudo isso que você já falou, para ter uma frota mais sustentável? O que seria a sua recomendação? Olha, eu vou pegar como exemplo o que aconteceu há 2 semanas. Nós realizamos em Autodata o seminário Mega Tendências 2022. E a Margarete Gandini, que é a representante no Ministério da Economia para o setor automotivo, disse que já está encaminhado um projeto de renovação de frota, de incentivo do governo, né? Esse projeto está na Casa Civil, para ser assinado pela Casa Civil. As outras 3 pastas, que eu acho que é Economia, Transportes, eu não sei quais são os outros 3 ministérios envolvidos nesse projeto, já assinaram esse projeto de renovação de frota, que é um começo. Pelo que ela disse, vão estar disponíveis 500 milhões de reais por ano até 2027 para que se promova uma renovação de frota. É quase nada, 500 milhões por nada, né? Mas é um começo. Então, se eu tivesse que falar alguma coisa, eu acho que
tanto os grandes operadores, que eu sei que já tem caminhões muito mais modernos, mas o pequeno e até o caminhoneiro que tem o seu próprio caminhão, eu acho que todo mundo deveria apostar numa renovação da nossa frota de caminhões. Isso vai fazer muita diferença em tudo aquilo que a gente conversou, com relação à emissão, com relação a desempenho. Um caminhão novo, ele pode rodar por mais tempo, ele pode ir para uma distância maior. Com certeza ele gasta menos, com certeza ele emite muito menos. Então vamos falar de produtividade? Por que ainda nós temos uma frota tão velha? A Anfávia, e assim, todo mundo que trabalha com caminhões, as montadoras também, sempre apresentam aí uma conta que tem 20, 30 anos de idade média a nossa frota brasileira. Então, se eu tivesse que falar alguma coisa, eu acho que vamos, nessa proposta que eu estou colocando da gente como pessoa física e dos empresários, né, empurrarem uma agenda positiva para o nosso país, por que não a renovação de frota? A renovação de frota vai fazer muito bem para o nosso país, em todos os sentidos. Ah, mas ela custa mais. Puta, um caminhão novo custa mais. Eu tenho já meu caminhão que está pago aqui e eu vou ter que trocar por um caminhão novo e assumir um financiamento? Amigão, faz a conta na ponta do lápis. Pega um caminhão Euro 6 aí, que tem um consumo muito melhor do que o seu caminhão Euro 3, Euro 4, Euro 0, enfim. Tem benefícios. Vamos olhar para as questões de uma forma positiva. E não sempre, vou ter que gastar muita grana, melhor ficar com o meu caminhão de 30 anos mesmo, tá fazendo o serviço. Eu acho que essa mentalidade precisa acabar no país. E os frotistas têm a faca e o queijo na mão para que isso aconteça. Ô, Leandro, sensacional. Acho que a gente conseguiu tecer uma conversa aqui que passou aí por vários tópicos aqui, desde os mais generalistas assim, do cenário mundial até os mais objetivos. Acho uma conversa muito proveitosa. Espero que quem está escutando aí a gente consiga levar de tudo isso uma mensagem muito positiva, né? De que a gente tem assim muitos desafios, mas o que não falta são meios, são formas da gente lidar com isso. E, igual você falou, o Brasil é um lugar que tem arsenal de sobra para isso, né? A gente conseguiria aí atacar isso aí de N maneiras. Para a gente finalizar o nosso bate-papo de hoje, você gostaria de deixar mais algum recado? O site da Autodatos, contatos de vocês? Primeiro, Victor, eu queria agradecer ao Instituto Parar e a você pessoalmente que, né, insistiu bastante para que a gente fosse fazer essa entrevista. A gente já era para ter feito isso antes, né? Não deu muito certo. Então, eu agradeço bastante a oportunidade de ocupar esse espaço, poder falar um pouco sobre o nosso dia a dia e o que a gente acaba acompanhando, a nossa especialidade. Eu acho que isso é muito importante, ainda mais hoje, né, nesse momento em que a comunicação, o jornalismo está sendo muito questionado. O nosso trabalho, como eu falei, não é um trabalho fácil e assim, tem muita gente que acha que nós, os jornalistas sérios, somos tendenciosos e temos algum plano obscuro por trás, sabe? E isso, além de ser um desprestígio, acaba realmente atingindo a comunicação de uma forma negativa, porque você acaba deixando de ter bons temas para serem abordados e para serem discutidos. Então, em primeiro lugar, eu queria agradecer vocês por esse espaço, para eu ter a oportunidade de falar tudo isso que acontece no meu dia a dia. Muitas vezes o leitor de Autodata acaba não vendo isso, porque a gente produz textos escritos, né? Mesmo nos nossos seminários, não tem muito tempo para falar, porque nós queremos que os executivos, presidentes das montadoras, eles são, né, os atores mais importantes dos nossos eventos, então eles falam muito mais do que a gente. Então eu queria muito agradecer você e, quem quiser procurar a gente é só em autodata.com.br, lá no nosso portal você tem o nosso conteúdo, você pode acompanhar nossos seminários, a nossa revista mensal, e eu fico à disposição de vocês também, caso vocês queiram explorar algum desses temas comigo. Eu tô aqui super disponível a contribuir e a melhorar o ambiente de negócios desse setor automotivo pelo qual eu sou apaixonado. Tá certo, pessoal. Muito que bem. Quem falou aqui com vocês hoje foi Leandro Alves, simplesmente Leandro Alves,
Então, eu queria agradecer também você que escutou o nosso podcast até agora. Se você tem alguma dúvida, alguma sugestão para mandar para a gente, manda lá. Você pode mandar uma direct no nosso Instagram ou também um e-mail para atendimento@parar.com.br. Tá certo, pessoal? A gente vai ficando por aqui hoje. Mais uma vez, muito obrigado para você que nos acompanhou até agora e até uma próxima, gente. Até mais!